Olá, alunos do Biomed, beleza? Tudo em paz? Vamos a mais um capítulo. Nessa aula nós vamos começar o capítulo desse sistema endócrino, tá? Sistema endócrino, ele é formado pelas glândulas produtoras de hormônios. Hormônios são aquelas substâncias que vão ser lançadas na circulação sanguínea. O hormônio é lançado no sangue e através da circulação vai chegar a um outro órgão, onde ele vai ter algum efeito. Detalhe, para a glândula fazer parte do sistema endócrino, então, ela tem que produzir algum hormônio. Então eu pergunto a você, na nossa pele, as glândulas sudoríparas e sebáceas fazem parte do sistema endócrino? Não, não fazem, porque o suor e a secreção sebácea não são lançadas no nosso sangue, vão para fora do corpo, né? Na nossa superfície corporal. Na boca, secreção de saliva. Glândulas salivares fazem parte do sistema endócrino? Também não. Saliva não é hormônio. Saliva não é lançada na circulação sanguínea. Lembrar que hormônio, repetindo, é a substância secretada no sangue e que vai atuar num outro órgão, um determinado órgão chamado de órgão-alvo. Por exemplo, nós temos uma glândula chamada de hipófise que fabrica o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento atua nos ossos. Quer dizer que osso é um órgão-alvo para o hormônio do crescimento, ok? Esse é o critério. E, detalhe, os hormônios são substâncias de que tipo? De qual classe química? Galera, isso é muito variado. Alguns hormônios, eles são lipídios. Os hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, progesterona, são de natureza química lipídica. Já o hormônio do crescimento, a insulina lá do pâncreas, são proteínas. Tem um tal de hormônio antidiurético, que vai atuar nos rins, é um peptídeo, uma curta cadeia de aminoácidos, ok? Então, repetindo, a natureza química dos hormônios é bastante variada. Alguns são lipídios, outros peptídeos, alguns são proteínas e por aí vai. Então, quais glândulas nós vamos estudar no capítulo desse sistema endócrino? Glândulas produtoras de hormônios, não esqueçam. Então, nós vamos começar de cima para baixo, é o critério usado. Primeiro vamos ver uma tal de hipófise, depois no pescoço uma tal de tireoide. 3, vamos ver as paratireoides. 4, vamos ver as nossas adrenais ou suprarrenais. E 5, o tal do pâncreas. De cima para baixo, então vamos começar. Glândula hipófise, também chamada de pituitária. A hipófise, também chamada em alguns livros vestibulares de glândula pituitária. Galera, essa tal de hipófise, ela está pendurada na base do nosso cérebro, dentro do crânio, penduradinha numa região cerebral chamada de hipotálamo. Lembra? Sistema nervoso? Hipotálamo é uma das várias áreas do nosso cérebro. Tá aqui, neurônios do hipotálamo que vão até o interior da glândula hipófise. Hipófise penduradinha no hipotálamo, glândula que tem o tamanho de uma ervilha, tamanho aproximado a uma ervilha, e o aspecto lembrando uma gota, como está nos livros, aspecto de gota. O que foi que o Goto falou para a gota? Gotosa, né? Eis a hipófise. Hipófise, a glândula que quando quer cometer suicídio pula do alto de um prédio. Hipófise, não é mesmo? Galera, essa tal de hipófise, ela apresenta na sua superfície, um sulco. Um sulco, uma vala, uma escavação que divide a glândula em duas porções. A parte da frente, chamada de adenohipófise, ou hipófise anterior. E a parte de trás, a neurohipófise, ou hipófise posterior. Beleza? Vamos começar falando, então, a respeito
dos hormônios da adenipófise. Estudando a glândula hipófise, vamos falar primeiro a respeito dos hormônios produzidos na parte da frente da glândula. Hormônios produzidos na adenohipófise. E você vai ver que essa glândula, do tamanho de uma ervilha, faz cada coisa que você nem imagina. Gente, vamos usar aqui, usar números para as glândulas. Como eu disse, 1 hipófise, 2 tireoide e por aí vai. E vamos usar letrinhas para os hormônios. Então, começando pelo hormônio do crescimento. Hormônio do crescimento, fabricado pela glândula hipófise. Hormônio do crescimento, também conhecido como GH. Sigla em inglês. Galera, os hormônios da hipófise, eles são bastante conhecidos nas questões de vestibulares, inclusive, pelas suas siglas em inglês. Um tal de GH, FSH, LH, ADH. Siglas, repito, usadas em questões de provas. É bom se acostumar. GH, em inglês, o H é de hormônio, e o G é de grow. Grow, growth, crescer, crescimento, para o alto e avante, tá? O hormônio do crescimento, ou GH, também chamado de hormônio somatotrófico. Hormônio somatotrófico. Eu já vi vestibular usando a expressão somatotrofina. Uma tal de somatotrofina. Ai, professor, tudo sinônimo da mesma substância. Isso, exatamente. Hormônio do crescimento, ou GH, ou somatotrofina, ou hormônio somatotrófico. Lembra de sistema nervoso? O que significa soma, nervos somáticos, inervação dos músculos esqueléticos? Soma quer dizer corpo. E trófico. Trófico vem de trófos, que quer dizer alimento. Lembra a diferença entre um ser autotrófico e um ser heterotrófico? Então, traduzindo, somatotrófico quer dizer nutrir o corpo, alimentar o corpo, fazer o corpo crescer. Daí veio o nome do hormônio, tá bom? Gente, o hormônio somatotrófico é uma proteína. Oi? É um hormônio de natureza química proteica. Uma proteína que estimula células, algumas células do corpo, a produzirem proteínas, sintetizarem suas proteínas. Gente, lembrando da matéria de citologia, juntar aminoácidos para produzir uma cadeia polipeptídica, fabricar proteína, isso é um processo anabólico. Lembra? Catabolismo, os processos de quebra, degradação. Anabolismo, as reações de síntese, produção. Então, já que o hormônio do crescimento estimula as células a fabricarem proteínas, podemos dizer que o GH é um hormônio que tem ação anabolizante. O GH apresenta ação anabolizante. Não é à toa que alguns rapazes por aí, almejando atingir o meu nível de excelência física, apelam injetando GH para aumentar a massa muscular. É porque assim as células musculares vão fabricar mais proteínas, a quitina e miosina. E as células, então, elas vão inchar, vão aumentar o volume, a tal da hipertrofia muscular, ok? É um processo anabólico. GH é hormônio de ação anabolizante. Sim, é verdade. Bom, mas pensando no vestibular,
Ao invés da gente abordar aqui os músculos, vamos abordar os ossos. Osso, osso. Galera, dentro dos ossos, nós temos células chamadas de osteoblastos. Matéria de histologia depois. Osteoblastos. Células ósseas. Um tipo de célula óssea. Esse tal de GH, através da circulação sanguínea, vai chegar até os ossos. O GH vai atuar nos osteoblastos, estimulando-os a produzirem proteínas. Osteoblastos fabricando bastante proteínas. Um tal de colágeno, oceína, proteínas que abundam nos ossos. Ossos, além de fosfato de cálcio, tem uma parte orgânica, proteínas principalmente, tá bom? Então os osteoblastos, observem, de tanto fabricar proteínas, anabolismo, eles começam a crescer, eles vão crescendo. Mas lembra que a membrana plasmática, ela tem um grau máximo de resistência. Se a célula crescer demais, vai acabar arrebentando, a membrana não vai resistir. Quando o osteoblasto atinge um certo volume, antes de arrebentar, é melhor fazer o quê? É melhor formar duas células menores. Vamos chamar de mitose? Vamos chamar de mitose. Helder, então a gente pode dizer que o hormônio do crescimento, ele indiretamente vai estimular a proliferação celular. Perfeitamente, jovem. Perfeitamente. Então, raciocine. Já que dentro dos ossos, células vão proliferar, mitoses, e vão secretar proteínas, colágeno, por exemplo, o que vai acontecer com o osso? O osso vai aumentar a sua massa, o osso vai aumentar o seu volume. É assim que o GH estimula, então, o crescimento ósseo, o crescimento corporal. Tranquilo? Detalhezinho. As células musculares, tá? Células do bíceps, por exemplo, elas também sofrem a ação do GH. Mas o detalhe, turminha, as células musculares vão fabricar mais proteínas, anabolismo, actina, miosina, e elas vão crescer, ok? Mas lembrando da matéria de citologia, células dos músculos esqueléticos, elas não sofrem mitoses. Então, no caso dos músculos, não haverá proliferação celular. Quer dizer, quando alguém aumenta a sua massa muscular, o que acontece no músculo é que as células estão aumentando em volume. Elas estão hipertrofiando. Não está havendo aumento do número de células, como acontece com os ossos, não, tá? Fica aí essa diferença, esse detalhe. Show? Bom, é o que o GH faz no nosso organismo. Estimular crescimento ósseo, crescimento muscular, é o hormônio do crescimento. Pro alto e avante. Suponhamos que, de repentelho, uma pessoa produza GH numa quantidade muito pequena. Deficiência genética. Baixa produção de GH. A pessoa não vai crescer quase nada. Ela vai ter uma estatura muito aquém do normal. O chamado nanismo. Não! Isso mesmo, não. Nanismo. Deficiência genética para a produção de GH, baixo crescimento corporal. Situação contrária. Algumas pessoas produzem GH em excesso. Produção excessiva de GH. O que irá acontecer? Aí, galera, depende. Depende da idade em que o indivíduo se encontra. Se for
excesso de GH numa criança, num adolescente, nas crianças, nos adolescentes, o excesso de GH vai levar ao gigantismo. Gigantismo. Gigantismo? Sim, o sujeito que vai crescer muito acima do normal. Uma estatura elevadíssima. De tipo 2,20? Pode aumentar. Tipo 2,30? Dá para aumentar mais. O quê? 2,34? Aumenta mais um pouquinho. 2,37? Guinness Book, um americano lá de Illinois, que chegou a 2,37. De altura? Não, de altitude, né? É o chamado gigantismo. Galera, e se por acaso a produção de GH acontecer no indivíduo adulto? Produção excessiva de GH no indivíduo já adulto. Nesse caso, o sujeito não irá crescer. Ele não vai aumentar a sua estatura, não. Nesse caso, pessoal, o que irá acontecer? Vai haver um engrossamento, um espessamento das extremidades corporais. Mãos, pés, nariz, orelhas, queixo, extremidades corporais vão ficando bastante volumosas. É a chamada acromegalia, doença conhecida como acromegalia. A acromegalia, então, é o crescimento / espessamento das extremidades corporais. Vou repetir, para ficar bem claro. As mãos, os pés, queixo, nariz, orelhas vão ficando bem volumosos. Helder, só essas pontas que vão crescer? Sim, rapaz, tira essa ideia da cabeça. Só essas pontas que irão crescer, tá? Acromegalia. Extremidades enormes, crescidas. Aí, gente, alguns alunos ficam pensando, mas por quê? Por que nesse caso o sujeito já adulto não vai crescer e vai ter gigantismo também? Galera, um detalhezinho que é explicado lá na matéria de histologia. O detalhe é o seguinte: quando nós éramos fetos, estávamos no útero de nossas mães, o nosso primeiro esqueleto foi um esqueleto cartilaginoso. O que eu estou desenhando aqui no quadro é cartilagem. Quer dizer, é um osso fetal. Por exemplo, pessoal, um fêmur do feto. Só que ele ainda não tem tecido ósseo, é um molde de cartilagem. O nosso primeiro esqueleto foi um esqueleto cartilaginoso não ósseo. Aí, durante o desenvolvimento fetal, essas cartilagens, elas foram destruídas. Foram destruídas, células ósseas começaram a surgir e foram matando, tomando o lugar das células cartilaginosas. É um fenômeno chamado de ossificação. Formação de osso. Ossificação. Formação de osso dentro de um molde de cartilagem. É a chamada ossificação endocondral. Já foi até discursiva de vestibular isso aqui. Galera, então, esse processo de troca da cartilagem por osso começa durante o desenvolvimento fetal e vai terminar quando? Vai terminar quase 2 décadas depois, quando a pessoa chegar aos 19, 20 e poucos anos. Pode ser um pouquinho depois, um pouquinho antes, aí vai da genética de cada um.
ok? Mas atenção, no adolescente, enquanto a ossificação está acontecendo, olha aqui, a gente encontra dentro dos ossos ainda faixas de cartilagem. Lembra? Azul é cartilagem, preto é osso. Dentro dos ossos de um adolescente, alguém ainda em crescimento, encontramos faixas de cartilagem? Perfeito. Galera, essas faixas de cartilagem, os chamados discos de crescimento, discos epifisários, permitem que o osso cresça em comprimento. O crescimento longitudinal de um osso só é possível enquanto dentro dele ainda existir cartilagem. Mas, logo após a puberdade surgir, olha o que acontece? Essas cartilagens, elas desaparecem. Terminou. O osso está totalmente ossificado. Terminou o que havia começado lá na vida fetal, a ossificação endocondral. Quando não tem mais cartilagem dentro do osso, este osso não consegue mais aumentar o seu comprimento. Terminou de vez o crescimento longitudinal do osso. Inclusive, turminha, essas cartilagens dentro dos ossos, cartilagem de crescimento, elas podem ser observadas no raio-x. O ortopedista pede um raio-x dos pulsos de um adolescente. Na chapa, ele vê o quê? Do raio-x. Ele vê o osso branquinho, e vê duas faixas escuras. As duas faixas escuras, dentro do osso, são locais onde ainda não houve calcificação, ou seja, ainda tem cartilagens. De acordo com o tamanho, as espessuras dessas cartilagens, ele vai dizer qual é a idade óssea daquele adolescente. É a chamada avaliação da idade óssea, observando essas cartilagens. Qual é o detalhe? Quando o GH é fabricado em excesso em crianças e adolescentes, ainda tem disco de cartilagem, o osso vai crescer. Gigantismo. Mas se for no adulto, não tem mais cartilagem dentro do osso, o máximo que vai haver é o osso ficar mais espesso, aumentar sua espessura, mas não crescer em comprimento, é a tal da acromegalia, ok? Bom, então esse foi o tal do hormônio do crescimento GH. Vamos para o próximo, porque essa tal de hipófise fabrica hormônio para dedéu. A hipófise, ela também produz uma tal de prolactina. Parte da frente da hipófise, a adenihipófise, produz a prolactina, também chamada de hormônio lactogênico. Hormônio lactogênico. Prolactina, prolactação, mais claro que albino com anemia. É o hormônio que estimula a produção de leite. Não vou escrever nas glândulas mamárias para não ofender a sua inteligência, tudo bem? A produção de leite. Mamai-vos uns aos outros. Mamma mia, né? Quer dizer, professor, então, que a hipófise, ela manda nos ossos, manda nos músculos e manda nas mamas também? Nas mamas também, ok? Galera, outro hormônio produzido pela adenihipófise, um tal de hormônio tireotrófico. Hormônio tireotrófico, também chamado de TSH. A sigla TSH. Lembra o que eu disse? São siglas em inglês. TSH. Hormônio estimulante da tireoide. Hormônio estimulante da tireoide. Amigos, TSH é o hormônio que estimula a tireoide a produzir
os hormônios T3 e T4. A tireoide, para fabricar T3 e T4, tem que ser estimulada por um hormônio, uma ordem, um comando que vem da hipófise. É o tal do TSH. Quer dizer, a hipófise manda nos ossos, manda nos músculos, manda nas mamas e manda na tireoide também. Acabou não. Galera, D. Hormônio adrenocorticotrófico. Credo, esse aqui é um palavrão, hein? Hormônio adrenocorticotrófico. Ou ACTH. A sigla ACTH. O nome é feio, mas é fácil de entender. Ó, em cima de cada rim, uma tal de glândula adrenal. Suprarrenal. Suprarrenal, quando cortada ao meio, a gente vê que ela apresenta duas partes bem distintas. A parte periférica é chamada de córtex. A parte central é a medula da adrenal. Galera, a medula da adrenal é estimulada por neurônios do sistema nervoso simpático, autônomo simpático. Secreção de adrenalina, inundar o sangue com adrenalina. Quem comanda a medula da adrenal? Neurônios do simpático. Lembrar do capítulo de sistema nervoso, tá bom? Agora, e o córtex? Quem é que estimula o córtex da adrenal a produzir hormônios chamados de corticoides? Um tal de cortisol, uma tal de aldosterona, que nós vamos ver depois, número 4, quando estudarmos as adrenais. Lembra? 4 adrenais, uma aula a fundo só sobre adrenais, ok? Aqui que eu estou apenas citando. Então, quem estimula o córtex da adrenal é o tal do ACTH. Traduziu? ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Quer dizer, alimenta o córtex da adrenal. Tranquilo? Quer dizer que a hipófise manda nos ossos, manda nos músculos, nas mamas, na tireoide e manda nas adrenais também. Você está começando a perceber que a hipófise é uma glândula mestra? A hipófise é considerada uma glândula mestra do sistema endócrino. Ela manda em várias outras glândulas do nosso sistema endócrino. Ainda bem que tem o tamanho de uma ervilha, hein? Já pensou se fosse maior? Mas ainda não acabou não, tá? Ainda não acabou. Não? Acabou não. Tá faltando quem? Gente, tá faltando aqui, ó, hormônios gonadotróficos. Hormônios gonadotróficos. O que são hormônios gonadotróficos? Hormônios gonadotróficos são aqueles que estimulam as gônadas. Estimulam as nossas gônadas. Para quem ainda não está sabendo, gônadas são os órgãos produtores de gametas. Gônadas, os órgãos que produzem gametas. Gônadas masculinas, os testículos, ora bolas. Testículos, ora bolas. Gônadas femininas, são os ovários. Ovários. Gente, quer dizer que a hipófise, além das outras coisinhas que a gente já viu, ela também manda nos testículos e manda nos ovários. Impressionante. Vamos lá. A hipófise, ela secreta um hormônio chamado de ICSH. ICSH, você vai ver depois com calma,
lá em sistema reprodutor, tá? É o hormônio que estimula os testículos a fabricarem testosterona. O Helder, se nós pegarmos no laboratório um camundongo, macho, se a gente tirar a hipófise do camundongo e deixar os testículos, ele vai produzir testosterona? Não, não vai. Mesmo com os testículos, esse camundongo vai deixar de produzir testosterona, porque não tem mais a hipófise estimulando através do ICSH. Essa questão também já caiu em vestibular, tá? A hipófise manda nos testículos. Além do ICSH, pessoal, também tem um tal de FSH. O FSH é um hormônio hipofisário que vai estimular a produção de espermatozoides. Testículos fabricam espermatozoides por estímulo do FSH e fabricam testosterona por estímulo do ICSH, ok? Nas mulheres, o FSH também estimula a gametogênese. FSH, hormônio estimulante dos folículos, é que a cada ciclo menstrual, dentro dos ovários, alguns folículos vão ser estimulados a desenvolverem. E a hipófise, ela também, produz um tal de LH. LH é o hormônio que vai estimular a ovulação. Estimular a ovulação, conforme você vai ver depois em sistema reprodutor. No dia em que a mulher está ovulando, no sangue dela, um pico do hormônio LH. O FSH estimula também os ovários a fabricarem estrogênio. O LH estimula, além da ovulação, a produção de progesterona pelos ovários. Ovários, para fabricarem hormônios, estrogênio e progesterona, têm que ser estimulados por hormônios que vêm da hipófise. Então, amigos, observem. Estes hormônios aqui, eles atuam nas gônadas. Em conjunto, estes hormônios são chamados de gonadotróficos. ICSH, FSH e LH, repetindo, hormônios que você vai ver depois com calma em sistema reprodutor, eles são em conjunto chamados de hormônios gonadotróficos. Por enquanto, se você souber que são fabricados na hipófise, para sistema endócrino, está de bom tamanho, tá? Uma glândula do tamanho de uma ervilha, produzindo hormônios diversos que vão atuar em vários órgãos, várias estruturas. Sistema endócrino, né? É isso aí. Bom, agora eu vou levar vocês lá para trás. Vou levar vocês lá para trás da hipófise. Lembra? A parte posterior da hipófise, a chamada neurohipófise. Neurohipófise, hipófise posterior. Informação muito importante. A neurohipófise, pessoal, ela não produz hormônios. Não produz hormônios. Então quer dizer que toda vez que a gente fala em hormônio produzido na hipófise, já fica subentendido que só pode ser na adenihipófise, na parte anterior, ok? Já que a neurohipófise não fabrica hormônios, ela faz o que então? A neurohipófise, ela armazena e secreta ADH e ocitocina. Hormônios, ADH e também a tal da ocitocina. Então, gente, seguinte, lembrar que a ADH é o tal do hormônio antidiurético.
também chamado de vasopressina. ADH, nós já conversamos a respeito dele lá em sistema excretor, certo? Atua nos néfrons, lá nos túbulos distais e túbulos coletores, aumenta a produção de aquaporinas, aumenta a reabsorção renal de água. É para conservar água. Lembra disso? Já foi dado em sistema excretor. Então quer dizer que para a gente terminar a hipófise, na verdade só falta a ocitocina. Tranquilo? Ocitocina. Alguns chamam de oxitocina. A gente encontra as duas formas por aí, tá? As duas grafias. É um hormônio que estimula as contrações utererinas. Contrações uterinas. Por isso, galera, a ocitocina é chamada de hormônio do trabalho de parto. O hormônio do trabalho de parto. Já injetei muita ocitocina nos partos, nos tempos de faculdade. Hormônio do trabalho de parto. E ocitocina também estimula a secreção de leite. Cuidado. Não vá confundir prolactina com ocitocina. Não troque as bolas, tá? Tá lembrando aí diferença entre as duas substâncias, os dois hormônios? Gente, ó, dentro de uma mama. Eldio, o que é isso? Uma mama. Mama minha? Sim. Uma mama jovem. Uma mama que desafia a lei da gravidade. Ela até colocou um piercingzinho de coração no mamilo. Jovem, radical, né? Tá, atitude. Dentro da mama, além de bastante tecido adiposo, a gente encontra ductos, canais, os alvéolos, sim, alvéolos mamários. Vamos encontrar esses canais e também vamos encontrar, amigos, os alvéolos, ó. Por aqui o leite passa, aqui o leite é produzido. A prolactina atua nos locais onde o leite é sintetizado. Já a ocitocina vai atuar também na parede desses canais. Ó. Vou fazer um corte transversal, tá? De um ducto, um canal mamário. Observe, dentro da parede desses canais lactíferos, ductos mamários, nós encontramos uma camada de tecido muscular. Estas células musculares, um tal de músculo liso, estas células musculares, elas apresentam em suas membranas receptores para ocitocina. É mesmo, hein? O professor falou lá no começo da aula que os hormônios são secretados no sangue e vão atuar em certos órgãos-alvo, tecidos-alvo. Aí o aluno pensa, poxa, já que o hormônio está circulando pelo sangue, como é que ele vai localizar o seu alvo? Tipo assim, galera, ó, uma molécula de ocitocina, circulando pelo sangue, ela atua nos músculos esqueléticos? Não. Nas glândulas salivares? Não. Ela atua em células musculares do útero e das mamas. Então, como é que a molécula de ocitocina que está no sangue vai saber onde é que é o útero? Onde é que é o útero?
ela passa até pelo dedão do pé, lá na circulação sanguínea. É simples, ó. É porque nas células musculares da parede uterina, o miométrio, e destas células aqui mamárias, o que acontece? Na membrana tem uma proteína com aspecto tridimensional, um aspecto espacial, onde a ocitocina encaixa direitinho. Receptor de membrana. Vamos chamar isso aqui, pessoal, de receptor de membrana. Você lembra de já ter escutado na matéria de citologia uma tal teoria chamada de teoria da chave fechadura? Agora o mais moderno é encaixe induzido, né? Lembra? Cada enzima, proteína, tem um formato espacial, tridimensional, e tem um sítio ativo onde o substrato vai encaixar. Então, galera, a teoria da chave fechadura, ela não se aplica só para enzima substrato, não. Ela também vale para anticorpo e antígeno. E também vale para hormônio e receptor de membrana. Cada hormônio que você produz e circula pelo seu sangue vai atuar naqueles órgãos, naquele ou naqueles órgãos que tenham em suas células membranas com proteína com formato para o hormônio encaixar. Ok? É assim que se garante a especificidade do hormônio em relação a um determinado órgão. Tá bom? Então, a ocitocina vai estimular a contração dessas células musculares. E galera, então, ó, células musculares contraindo, o leite vai ser expelido, chuá, jorrada nas estrelas. Então, perceba a diferença. Prolactina é o hormônio para a produção do leite. Ocitocina não é para produzir leite, é para que o leite já produzido e estocado aqui dentro seja secretado, ejetado, ok? Secreção. Nenenzinho sugando o mamilo de sua mãe. O mamilo dói? Se você apertar o mamilo de alguém, ai, vai doer? Vai, né? Neurônios sensitivos, neurônios aferentes. Lembrar de sistema nervoso. Neurônios sensitivos, aferentes, vão levar o impulso nervoso em direção ao sistema nervoso central. Aí, gente, o impulso nervoso que veio lá do neurônio sensitivo da pele do mamilo vai estimular sinapse, vai estimular o hipotálamo. O hipotálamo estimula a neurohipófise, que despeja ocitocina na circulação sanguínea e o leite então começa a descer. Natureza, sua linda. Welder, então, enquanto o bebezinho está mamando, além da força de sucção que ele faz para tirar o leite, a própria mãe ajuda o leite a descer com ocitocina? Pois é, como eu disse, natureza, sua linda. Tá bom, gente? Imagine a seguinte situação, brincando de médicozinhos. Duas mulheres procurando um médico. As duas ganharam neném ontem. Uma diz, doutor, eu vim aqui porque eu ganhei neném ontem e o neném está sugando, o meu leite não está saindo. Doutor, os meus peitos nem cresceram. Doutor, meus peitos estão secos. Doutor, eu estou dando leite, não. Qual o problema hormonal que essa mulher tem? Falta, carência de prolactina, ela não está produzindo leite. A outra mãe diz, doutor, ganhei neném ontem, os meus seios estão enormes, aqueles seios volumosos, fartos. Doutor, eu aperto assim, espremo, tá saindo leite. Só que o nenenzinho, ele tá sugando, o leite não desce, ele não tá ficando saciado, tá chorando direto, tá com fome, doutor, meu filho tá com fome. Essa mãe
essa segunda mãe, né? Tá fabricando leite, mas o leite não tá saindo. Qual o problema dela? Não é de prolactina, é de ocitocina, tá bom? Para essa segunda mãe, usar uma bombinha a vácuo para tirar esse leite. Compressas com água morna, o marido ajuda dando massagens para ver se ajuda na drenagem desse leite, tá bom? Gente, e mais um detalhezinho. Ai, tantos detalhezinhos tem a minha matéria. Se você encontrar por aí alguma afirmativa em questão de vestibular, dizendo que a ocitocina, além de ser hormônio do trabalho de parto e da secreção de leite, é o hormônio da paixão, a afirmativa é verdadeira. É o hormônio de alguns sentimentos, o hormônio da paixão. Nas pessoas apaixonadas, há um aumento da ocitocina também, tá? O amor é lindo. Galera, para a gente terminar essa aula, para a gente encerrar então essa tal de glândula hipófise, essa ervilha que a gente gasta quase 1 hora para estudar e entender, né? No mínimo, no mínimo. Vou aqui fazer um esquemão. Não sou político, mas vou fazer um esquema com vocês. Uma figurinha que a gente encontra por aí nos livros de biologia para ajudar a decorar, gravar as coisinhas que a hipófise faz, tá? A hipófise, ela manda nos ossos. A hipófise, ela manda nas mamas. A hipófise manda na tireoide. Galera, ó, aqui em azul é a tal da traqueia. Os anéis de cartilagem da traqueia, tá? E aqui é um tal de rim. Rim! Glândula nas adjacências da traqueia é a tal da tireoide. Glândula logo acima do rim é a suprarrenal, ok? Temos aqui um tal de testículo, temos aqui um tal de ovário. Olha a tuba uterina aqui. Então, vamos lá, recapitulando. Hormônio da hipófise que atua nos ossos, GH, hormônio do crescimento. Hormônio da adenohipófise que atua nas mamas, olha aqui uma mama volumosa, jovem. Aqui nós temos a prolactina, hormônio lactogênico. Hormônio da hipófise que atua na tireoide é o TSH, hormônio estimulante da tireoide. Confere? Hormônio da hipófise que atua na adrenal é o ACTH. Hormônio da hipófise atuando nos testículos, FSH e ICSH. Hormônio da adenihipófise atuando nos ovários, FSH e LH, ok? Vindos da parte de trás, mas produzidos no hipotálamo. Aqui nós temos um hormônio que vai atuar nos nossos néfrons. Que bom que todo mundo aí já estudou o sistema excretor, né? Hormônio que vem da neurohipófise para atuar nos néfrons é o tal do ADH. E hormônio que vem também da neurohipófise para atuar nas mamas, só que no caso é para a secreção do leite, não para a produção dele. É a ocitocina. Ok? Que também vai atuar lá no útero. As contrações uterinas durante o trabalho de parto. Então, este esquema aqui, galera, mostra o quê? Quais os hormônios produzidos ou secretados pela hipófise e os órgãos que vão ser influenciados. Agora me diga,
Como é que pode uma glândula desse tamaninho fazer tudo isso? Bom, pergunte ao Criador, tá? Coisas da Mãe Natureza. Galera, obrigado pela atenção mais uma vez. Essa foi a primeira aula de sistema endócrino, glândula e hipófise. Próxima aula, vamos conversar sobre a tireoide. Aguardo vocês lá, tá bom? Abração do macrófago. Hasta la vista, baby.